e eu preparei um materialzinho bacana para discutir com vocês. Olha que coisa legal, olha que coisa estranha que já aconteceu. Espelhos esféricos, espelhos côncavos, esse é o edifício, esse edifício é em Paris. Observe um pouco a geometria dele, tá vendo que ele dá a ideia que ele é um pouquinho curvado? Pois então, peraí, não tá gravando não? Tá, eu que não compartilhei, né? É. Eu que não compartilhei, o erro foi meu. Ah, agora sim! Olha o que nós temos aqui, crianças. Esse edifício que está, se eu não me engano, em Paris mesmo. Mas olha como é que é a geometria dele. Ele é côncavo, né? E qual que é o problema de eu ter um edifício no formato côncavo, tanto de espelho? Olha o que aconteceu. Esse edifício ele foi chamado em alguns meios de jornalístico como edifício fritador de carros. É, exatamente. Fritador de carros. Olha o que aconteceu. Essa imagem, essas fotos eu tirei aqui do Guia do Estudante. Depois, se você quiser pegar, ou só digitar o prédio fritador de carros, você deve encontrar as fotos dele. Tá certo? Olha aqui as imagens. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa imagem para perto da gente. Olha só que interessante. Ó. Bacana, olha aí. Olha o que a luz do sol fez com esse carro. Uou. O que a luz do sol concentrada fez? Derreteu aqui, ó. Deformou aqui essa parte do carro. Olha aqui no retrovisor. Deformou aqui também, ó. Tudo isso nada mais é do que o formato do espelho côncavo que esse prédio fez. Se você quiser uma geometria um pouquinho melhor, um desenho um pouco melhor, esse desenho eu tirei aqui, ó, dessa página. Olha o formato do prédio, né? Aqui o plano focal, onde eu tenho o foco primário, secundário, inúmeros focos que eu quiser, tá certo? Os raios solares que vão chegar paralelo, vem paralelo, passa pelo foco. Nesse caso, passou por um foco secundário, por exemplo. E nesse foco secundário, o que estava? O carro. E sim, realmente, deformou o carro. Danificou a pintura, danificou a lataria. Sério, sério. Olha essa reportagem aqui. Vamos ver o que vocês vão achar dela. Vou tirar isso daqui para cá um pouco. Olha aí. Em Londres, a construção do prédio se transformou num problema enorme para a vizinhança. E o correspondente Roberto Kovalik explica por quê. Quando o clarão aparece na calçada, é preciso se proteger. No cabeleireiro, o anúncio ficou torto, o carpete queimado e um carro ficou com a lataria e o espelho retrovisor com marcas de derretimento. O dono vai receber uma indenização equivalente a R$ 3.500. O estacionamento nesses 15 metros escaldantes foi interditado. Depois de poucos minutos aqui, a gente começa a suar e tem a sensação de que a pele e a cabeça estão queimando. Parece que a gente está na beira da praia. Tudo causado pelo reflexo do sol naquele prédio ali. Ele está em construção, tem 37 andares, 180 metros de altura de vidros espelhados e é curvo. Com isso, virou um gigantesco espelho côncavo que concentra e reflete a luz do sol na calçada. Esse jornalista aqui está tentando fritar um ovo. E olha, o calor é tanto que o ovo realmente está ficando frito. Tim Watterson foi quem descobriu o fenômeno. Em menos de 5 minutos, estava pronto o almoço. Passou do ponto. Eu gosto do ovo menos cozido. Mas olha no que deu a brincadeira. Tim passou mal, quase desmaiou. Precisou de solidariedade profissional. Estou melhor. Foi o calor. Fique longe daquele prédio. Este físico de uma universidade londrina mediu a temperatura do solo, 92 graus centígrados. Ele não entende como os responsáveis pela construção ignoraram o efeito que o formato do prédio provocaria. Foi mal. Alguém mandou um negócio aqui, Em Londres, a temperatura do solo, 92 graus centígrados. Ele não entende como os responsáveis pela construção ignoraram o efeito que o formato do prédio provocaria. Na antiguidade, era assim que se acendia fogo. Os arquitetos que tiveram essa ideia meio desastrada, agora vão ter que esquentar a cabeça para achar uma solução. E se eu falar para você que
no material de pesquisa, fala que esse não foi o primeiro prédio nesse formato que esse arquiteto projetou. Vocês acreditam nisso? Aí o pessoal fala assim, eu não preciso de física na minha vida profissional. O que eu entrar para fazer, graças a Deus, eu nunca mais vou estudar física. E aí, doutor? E aí, seu arquiteto? Diz para mim, o que você vai fazer agora? Como é que você vai explicar para o dono da obra, a empresa que contratou, que o que você projetou não vai dar certo? Interessante isso, né? Isso é fato, cara, isso é real. Ó. Entra nesses endereços que está aqui, que eu estou compartilhando com vocês, dá uma olhada nisso, tá certo? Que é bacana, bacana mesmo. Vamos lá. Vamos fazer um exercício? Começamos bem a aula, né, mostrando um caso concreto disso aí. Quando eu dava aula de física para arquitetura, cara, eu discutia isso pra caramba com os meninos. Você não precisa ter um bom, no caso, os engenheiros, exatamente. Tipo assim, como que você não sabe isso? Como que você não percebeu isso? Eu virava para os meus alunos de arquitetura e falava assim para eles, cara, você não precisa dominar física, todas as partes algébricas, mas você tem que conhecer os conceitos, você tem que conhecer a essência, você tem que conhecer o que está acontecendo. Hoje no meu Instagram, no meu story, eu publiquei um negócio, uma amiga minha, que é fisioterapia, está fazendo uma pós-graduação em recuperação ocular, deixa eu lembrar o nome do que ela está pesquisando, do que ela está da pós dela. Deixa eu encontrar aqui. Reabilitação visual. E ela me marcou lá, justamente, quem foi aluno meu ano passado de óptica da visão, deve lembrar de eu discutir muito óptica de visão, cristalino, córnea, refração. Aí ela falou, olha só, não tem como lembrar de você. Me marcou, eu compartilhei no meu story. Não tem jeito, você não precisa dominar a parte algébrica na sua vida profissional. Se dominar, melhor, claro. Mas os conceitos, a essência, como que tem um comportamento, isso sim, senhoras e senhores, nós precisamos entender, precisamos compreender, para não cometer gafes, coisas deselegantes, prejuízos monstruosos. Seria uma, Sofia, mas seria uma. Colocar uma película para absorver, eu concordo com você, mas foi projetado para refletir a luz, para ser um espelho grande, bonito, vistoso, porque o espelho dá a ideia de profundidade, de algo grande, majestoso. Se ele vai ter que colocar película, vai ter que colocar alguma coisa. Para acabar a construção, eles fizeram um revestimento tampando os vidros, para minimizar os problemas, né? Para poder acabar a construção. Eu não sei qual foi a solução final para isso, mas, enfim, foi algo que foi projetado, que foi mal projetado e que aumentou o custo da obra. Entende? Já imaginou se aumenta o custo da obra em 10% por causa desse erro, dessa falta de visão sua? Então, isso é algo que tem que ser ponderado por todos nós. Não é isso? Então, vamos lá, vamos trabalhar. E não tem jeito, quem foi aluno meu sabe que eu bato no pé, eu brigo, eu falo, eu brinco, eu mostro, porque o conhecimento ele não ocupa lugar. O conhecimento faz de você uma pessoa diferente. Eu cresci ouvindo a minha saudosa mãezinha que todos nós, homens e mulheres, somos iguais, daqui para baixo. O que nos faz diferente é daqui para cima. É o que eu leio, é o que eu vejo, é o que eu estudo. É colocar o meu conhecimento à disposição, a serviço ao trabalho de uma comunidade. Vamos fazer uma questãozinha aqui? 1 minuto para vocês fazer essa questão para mim. Vamos lá. Eu acho que não passei ela não, Vinícius. Eu fiz ela no meu raciocínio aqui, eu deixei anotado aqui, ó. Parei aqui. Eu fiz ela, então? Se eu fiz, vamos para a próxima, não tem problema não, é? Tem muita questão aqui pra gente. Alan, você não fez, você só passou pra gente. Isso que eu coloquei, ó. Parei aqui. Não passei, não. Pode fazer. 1 minuto para vocês. Vamos lá. Não lembro o gabarito, Vinícius. Deixa eu fazer um desenho aqui para a gente ganhar tempo. O espelho é côncavo.
Muito bem, a galera toda encontrando a resposta aí. Vamos ver se é isso mesmo. Então, eu não sei valor do foco, eu não sei valor do centro de curvatura, não sei valor de nada. Ele virou e falou assim, ó, aqui é meu vértice. O vértice do espelho está aqui, ó. O objeto é colocado sob o eixo principal de um espelho esférico côncavo, a 4 centímetros de seu vértice. Então, meu objeto está a 4 centímetros. Vamos escrever que a posição do meu objeto, 4 centímetros. A imagem conjugada por ele ela é real e situada a 12 centímetros. Minha imagem, meu pelinha dela, está a 12 centímetros. E a imagem é real. Não é isso que ele me falou? A imagem é real. Então, o que eu sei? Só tem uma posição para tal objeto e uma posição para tal imagem. Quando eu falo uma posição, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Vou colocar o meu foco aqui, a 4 quadradinhos do meu... 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos do meu espelho. Então, o meu centro está 1, 2, 3, 4. O meu centro também está a 4 quadradinhos do foco, a 8 do vértice. Se meu objeto está na posição 4 centímetros, vou colocar aqui, ó. Veja bem, estar entre não quer dizer estar no ponto médio. Estou colocando aqui por uma questão didática. Tá certo? Meu objeto está aqui, ó. E ele vira para mim e fala que a minha imagem está a 12 centímetros. Vou pôr 12 aqui, ó. E ela é real. Se ela é real, ela só pode ser invertida. Concorda comigo? Se ela é real, ela só pode ser invertida. Esse caso aqui eu conheço. Se você dá uma olhada na formação da imagem, se você der uma olhada em formação da imagem, você vai perceber que é essa situação. Meu terceiro caso de formação da imagem. Então, vamos lá. Essa aqui é a minha imagem. O P é 12, pelinha é 12, o P é 14. Ele quer saber o raio. Aí, você concorda que o raio é o dobro do foco? O raio é essa medida aqui, ó. Vamos pôr de verde, porque verde combina com a cor dos meus olhos. Esse aqui é o raio, ó. Raio é o dobro da distância focal. Daqui aqui, ó, é a distância focal. Então, vamos calcular o foco. Calcula o foco e dobra. Vem comigo? Então, vamos lá. Eu sei que a equação 1 sobre foco, equação dos pontos conjugados é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quando eu rearranjo, ou seja, eu tiro o mínimo e isolo, eu sei que foco é igual a produto pela soma. É verdade, então vem comigo. P é 4, P' é 12, sobre 4 mais 12, meu foco, 4 vezes 12 sobre 16. Ué, 4 por 16 é 1 sobre 4. Então, é 12 sobre 4. O meu foco é quanto? 3 centímetros. Aí você vem feliz e marca a letra B. E perde a questão. Sempre falo para você, meu querido aluno, minha querida aluna, acabou de resolver, ver que o que você fez foi o que ele pediu. Ele não pediu foco, ele pediu raio. O raio
é o dobro do foco. O raio de curvatura é 6 centímetros. Resposta, letra E. Tá aí. Resposta, letra E. Deixa eu fazer uma coisa que ele não pediu. Deixa eu fazer uma coisa que ele não me pediu. Ele não pediu ampliação. Vamos calcular a ampliação? A ampliação pode ser calculada de qualquer maneira, não, vírgula. De 3 maneiras. Eu sei que a ampliação é menos P' sobre P, que é igual a tamanho da imagem sobre tamanho do objeto, que é igual a foco sobre foco menos P. Essas 3 equações me dão ampliação. Vou usar a primeira, que está mais fácil para mim, né? A ampliação é igual a menos P' é 12 e o P é 4. Minha ampliação é igual a menos 3. O que significa um menos? O menos está falando assim para mim, ó, esse menos está falando a imagem invertida. Essa imagem é invertida. E o 3? Imagem é 3 vezes o tamanho do objeto. Menos 3, o menos que é invertido e 3 vezes maior. A imagem é 3 vezes o tamanho do objeto. Entendeu? Eu preciso que você entenda o que quer dizer cada um desses detalhes, para facilitar a sua vida. Alan, se eu tivesse usado ampliação, essa equação aqui, ó. Alan faz física menos problemática. A resposta é a mesma? É a mesma, só não usei ela porque inicialmente eu não tinha um foco. Agora eu tenho um foco, eu consigo resolver isso, sem medo de ser feliz. A ampliação tem que dar o mesmo resultado. Portanto, ampliação, o foco é 3. O P vale quanto? 4. 3 menos 4 é igual a menos 1. Ampliação é 3 que divide menos 1. Olha, como eu havia falado, menos 3. A resposta tem que ser a mesma. Então, senhoras e senhores, você compreender o desenho, saber o que está acontecendo, é importantíssimo para a gente. Vamos avançar? Mais um. Olha esse aqui para mim, por favor. Um minuto para vocês. E eu vou fazer um desenho para a gente. Não, não tem problema não, Perículo. Nenhum problema. Nenhum problema. Pode usar. É outra maneira de fazer. Sem menor problema. Pode fazer que você vê que a resposta é absolutamente a mesma.
Só que eu acredito que talvez você trabalhe um pouco mais, mas está certo isso o raciocínio. Porque com o tempo, Perícoles, você vai começar a ter a sagacidade de falar assim, ah, ele quer o foco, tem um P, tem pelinha, então é direto, produto pela soma. Pup, já cai direto. Vamos lá, não sei a resposta. Vinícius, vamos descobrir. O espelho esférico convexo. O espelho esférico convexo. Estou tentando deixar um negócio um jeito aqui, mas está tendo jeito não. De um automóvel tem raio de curvatura 80 centímetros. Veja bem, ele virou para mim e falou que ele é convexo. Lembra disso? Aí ele virou para mim e falou que o raio é 80 centímetros. Raio é 80. Então, meu foco é 40. Mas vamos entender um negócio aqui. Você lembra quando eu falei para você do referencial de Gauss? O amarelo não fica bem mesmo. Vamos pôr o vermelho, vamos pôr uma luz vermelha. A luz está incidindo aqui, que é a luz. O que diz o referencial de Gauss para a gente? Diz assim, ó, contrária à luz incidente para cá, tudo tem posição positiva. Do lado de cá, tudo tem posição negativa. Lembra disso? Então, o foco e o raio estão do lado de cá. Estão desse lado aqui, ó. Então, meu raio é menos 80 e meu foco é menos 40. Veja bem, convexo. Ele não vai te falar. Você tem que saber. Isso chama referencial de Gauss. Para cima, nós sabemos que tudo tem tamanho positivo. Lembra disso? Tudo tem tamanho positivo. Para baixo, tudo tem tamanho negativo. Ficou feio isso aqui, credo. Mais ou menos. Esse espelho conjuga para certo objeto sobre o seu eixo principal uma imagem 20 vezes menor. A minha imagem é 20 vezes menor que meu objeto. Minha imagem é 20 vezes menor que o meu objeto. Vamos entender o que quer dizer isso. Meu objeto está aqui, ó. Vamos colocar de preto. Meu objeto está aqui, ó. Tá tão bonitinho e pega em torta. Quando você estudou formação da imagem, você sabe que o espelho convexo forma somente um tipo de imagem. Minha imagem está aqui, ó. E essa é a minha imagem virtual. Se minha imagem é 20 vezes menor que o meu objeto, eu estou escrevendo que I sobre I é igual a O sobre 20. É o tamanho do objeto sobre 20. Correto? Se você preferir, você pode escrever também I sobre O é igual a 1 sobre 20. Ele quer saber a distância do objeto ao espelho. O que ele quer saber? Quanto vale a posição do objeto ao espelho. Esse é o P. Beleza? Então vamos lá. Vamos resolver aqui. Então eu tenho ampliação, você concorda que eu tenho ampliação? Que no caso a ampliação é tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. A ampliação é igual a 1 sobre 20. Entenda uma coisa, turma. Esse caso, ampliação, nesse caso aqui, não é ampliação. Ampliação é um nome genérico
é uma redução? Por que é uma redução? Porque minha imagem ela é 20 vezes menor que o meu objeto. Ué, então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o que eu sei. Eu sei o foco, sei ampliação e quero P. Peraí, Alan. Aliás, vamos escrever as equações. Ampliação é igual tamanho da imagem sobre tamanho do objeto, já tenho, menos P' sobre P. Não tenho P, não tem P'. E eu sei que Alan faz física menos problemático. Ué, eu tenho foco, e ele me deu. Tenho foco, e eu quero P. Acabou o exercício, a ampliação é 1 sobre 20. Meu foco é menos 40. Estou colocando em centímetros, minha resposta vai estar em centímetros, tá certo? No final eu transformo para metros, pode ser? Menos 40, que divide menos 40 menos P. Então, vamos multiplicar cruzado. Menos 40 menos P é igual a menos 20 vezes 40, 800. Olha que interessante. O meu P, vou isolar o P. P vai estar negativo para lá positivo. O menos 800 está negativo, vem para cá positivo. P igual a 800 menos 40. 800 menos 40. Meu P é igual a 760 centímetros. Só que ele quer a resposta em metros. Só andar com a casa, duas casas. Só andar com a vírgula, duas casas para a esquerda. Posição 7,6 metros. Temos esse gabarito? Temos letra C. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. É isso aí, errou e errou de novo. Faz parte, faz parte. Dá uma olhada aí no que fez. Bom que você tinha acertado, refez e errou. Acontece, acontece. Você está vendo, turminha, o tanto que é interessante você saber o referencial de Gauss, saber as posições, entender o que é o foco positivo, o que é o foco negativo. Se o aluno usa um foco positivo, dá uma resposta completamente diferente. Primeiro, foco positivo é um espelho o quê? Côncavo ou convexo? Côncavo. O meu espelho é convexo. Ele deixou bem claro para mim que eu estou trabalhando com espelho convexo. Então, não acertou. Então, não acertou. Você encontrou um número que coincide com a resposta. Entendeu? Se for uma prova de canetão, não acerta. Porque o cara vai olhar e vai ver, nossa, isso aqui não tem sentido. Como é que chegou na resposta? Sorte. E a sorte não tem peso para nós aqui. Se for uma prova de marcar X, ok. Entendi o que você fez. Tranquilo a questão, bacana. Mais uma? Façam essa para mim, por gentileza.
Antes de começar a responder essa questão, fala para mim, esse espelho ele é côncavo ou ele é convexo? Responde para mim no chat. Perfeito. Perfeito. Como que você percebeu isso? Não vou responder ainda não. Responde para mim. Como que você percebeu isso? Onde está escrito que o espelho é isso? Perfeito, Vinícius. Isso. Muito bem, Perícola. É isso que eu estou falando para vocês. Ó, se você não conhecer a formação da imagem, infelizmente, a gente apanha. Ele vira e fala assim, ó, uma pessoa a 1 metro de distância. Perfeito. Perfeito, perfeito. Estou gostando de ver. Muito bem, Giovana. Muito bem, Ana Clara. Muito bem, Segure. Uma pessoa a 1 metro de distância do espelho vê a sua imagem direita menor. Quem conjuga imagem direita e menor? Quem conjuga imagem direita, que é a imagem aqui, ó. Voltei nessa questão que vocês poderem entender. Quem conjuga imagem direita e menor? Quem conjuga imagem direita e menor, a imagem ela é direita e menor. É o espelho convexo. Então, nessa questão aqui, para você resolver ela, você tem que desenhar um espelho convexo. Foi o que eu te falei no nosso pretérito, quando eu comecei esse estudo. Tem que dominar a formação da imagem. Se não dominar a formação da imagem, você perdeu a matéria. Foco, centro. Uma pessoa a 1 metro de distância de um espelho, a pessoa está a 1 metro de distância, então a posição da pessoa é 1 metro. Vê sua imagem direita e menor, então vem cá, vamos entender isso. O objeto está aqui, é a pessoa, ele está a 1 metro, isso é o P. Vê a sua imagem, a imagem está aqui, ó, né? Direita e menor, nós sabemos que é. Direita e menor. E distante 1,2 metros dela. Olha, peraí, vem comigo. Se o objeto está a 1 metro do espelho, e entre o objeto e a imagem tem 1,2, isso aqui é quem? 0,2. Isso aqui é o P'. Perfeito? Isso aqui, eu coloquei o valor daqui positivo, mas o meu P', pelo referencial de Gauss, ele não está aqui em cima? Aqui para baixo tudo não é negativo? E aqui tudo não é positivo? Por Gauss? Aqui a luz. Quanto mede meu P'? P' menos 0,2 metros. Perfeito? Assinale a opção que apresenta corretamente o tipo de espelho e a sua distância focal. O espelho, nós já sabemos que ele é convexo. E aqui a resposta, claro que o meu foco é negativo. É isso? Ele está me dando o foco em módulo. Como ele falou que ele é convexo, nós já sabemos que ele é negativo. Não pode ser côncavo, não pode ser côncavo, então ele é convexo. Tá certo? O convexo está me dizendo que é negativo, por isso que ele não colocou menos aqui. Melhor seria se ele tivesse perguntado o tipo do espelho e o módulo da distância focal. Vamos lá, então. Só aplicar a equação, não é isso? Eu tenho P, tem P', então eu tenho que foco é igual a P vezes P', produto, pela soma, produto, pela soma. Então, vamos lá. Então, vem comigo. Quanto vale o P? O P vale 1 metro.
P' menos 0,2. P, 1 metro. P' menos 0,2. Então, foco é igual a menos 0,2, que divide 0,8. Trem chato. Então, 0,2 sobre 0,8 é a mesma coisa de eu escrever. Foco é igual a 2 menos 2 sobre 8, que é a mesma coisa de eu escrever menos 1 sobre 4, que é a mesma coisa de eu escrever menos 0,25 metros. Ou, se preferir, 25 centímetros. Tá certo? Crianças, como o tempo passa rápido enquanto a gente se diverte. Como é o nosso último encontro aqui, deixa eu fazer uma pequena leitura rapidinha de minutos para a gente, para encerrar. Vamos ver o que vai sair para nós. Levante sua cabeça e não fique triste, porque vai aborrecer-se pelo que disseram de você. Por quanto tempo continuará queixando-se e reclamando? Vamos, levante sua cabeça e siga em frente. Você é um filho de Deus. Caminhe seguro, porque aqueles que falam de você vão ficar parados lá atrás, sem progredir. E quando eles perceberem, você já progrediu tanto que eles já o perderam de vista. Tudo que a gente for fazer, tudo na vida vai ter pessoas que vão nos criticar. Se você faz algo diferente, te criticam. Se você não faz nada, te criticam. Então, se vão te criticar de qualquer maneira, faça algo. Não fique parado. Não fique inerte. Galileu Galilei, no seu livro chamado Diálogos, infelizmente eu não comprei esse livro, ele diz algo mais ou menos assim: aquilo que me incomoda é o que me faz crescer. Aquilo que me incomoda é o que me joga para frente. Aquilo que mexe comigo, que me gera esse impulso, é o que faz com que eu saia daqui e chegue a outro lugar. Então faça, não importe com as críticas, apenas faça. Dê o melhor de você. Transforme seu potencial, sua energia potencial em energia cinética. E ande um passo de cada vez. Quando você perceber, você já andou uma jornada inteira. E aqueles que te criticaram ficaram sentados, sem nada a fazer. Muito obrigado, segundo ano, pela presença, pela participação. Esse é o nosso último encontro do semestre no assunto óptico e geométrico. Obrigado por tudo, obrigado pela parceria, pelas perguntas, pela presença. Obrigado, coordenação, pelo apoio. Que vocês continuem sendo essas pessoas fodásticas. Um grande abraço para vocês. Forte, caloroso e distante abraço. Vida longa e próspera. Bom descanso, boas férias e até agosto, se Deus quiser. Obrigado, galera. Forte abraço. Tchau. Eu que agradeço, Júlia. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado por tudo.